A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmão, respondendo a pergunta do nosso irmão que ele perguntou, qual que é o pecado para a morte, né? Para a morte. Então, irmãos, aqui nós vamos falar de 3 pecados distintos. Muitos às vezes não compreendem, não faz essa distinção, né? Eu sempre costumo dizer, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Entendeu? Então aqui nós vamos dividir certinho. Primeiro nós vamos falar o que é o pecado de blasfêmia, né? Então, o que é blasfêmia? Blasfemar, né? Então, blasfêmia é uma palavra ofensiva, né? É uma palavra que você atinge diretamente uma divindade, né? Um ser supremo com palavras, tá? Então isso chama-se de pecado de blasfemar. Você atinge com palavras, você blasfema contra esse ser supremo. Então ele é um insulto, né? Então essa blasfêmia ela é um insulto a essa divindade, né? Você está menosprezando, você está desfazendo da divindade, né? Então, é o pecado de difamação. Você está difamando, né, aquela divindade. Então, isso dá o nome de pecado de blasfêmia, tá? Então, para confirmar, né, vamos lá em Levítico, capítulo 24. O próprio Deus vai confirmar o que é pecado de blasfêmia. Levítico 24, verso 13, diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Leve esse homem para fora do acampamento, né? As pessoas que o ouviram blasfemar. Então você vê que a blasfêmia ela vem pela boca, né? O ouviram a blasfemar contra mim, colocarão as mãos na cabeça deste homem e depois todo o povo, né, o matará a pedradas. Tá vendo? Essa era a ordem do nosso Deus contra o pecado de blasfêmia, né? Entendeu? Contra ele, contra Deus. Então isso é blasfemar. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E diga ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus, ou blasfemar contra o seu Deus, pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita, estrangeiro, que mora no meio de vós. Quem blasfemar contra mim, diz o Senhor, disse o Senhor, né? Será morto a pedradas. Então isso, irmão, é o pecado de blasfêmia, tá? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá certo? Mateus capítulo 12, versos 22 em diante. Diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que o mudo falava e via. Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra, tá vendo? Contra, dirigida contra o Espírito Santo, não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra mim, contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado.
Mas se alguém falar, tá vendo? A blasfêmia ela vem pela boca, falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesta vida, né? Nem na vida vindoura. Não haverá perdão, tá? Nem nesse século e nem no século vindouro, não haverá perdão. Porque a blasfêmia é o pecado que morre instantaneamente. Tem uma diferença. Então os irmãos vai guardando bem isso aí, tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo, nós morremos na hora. Por quê? Porque Deus enviou o Espírito Santo aqui para é ele que convence nós, o homem, do pecado, tá? É ele que convence. Por isso que está escrito: quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Agora, se nós dirigir palavra contra o Espírito Santo, nós já estamos blasfemando contra ele. Então nós já morre na hora. Essa é a blasfêmia, pecado de blasfêmia, certo, irmãos? Pronto, agora nós vamos falar sobre o pecado da apostasia, né? Aquele que se apostata da fé, né? O que é apostatar da fé? É você deixar, né, da doutrina que você serve a Deus. Você não quer mais, você volta para trás, você não aceita mais essa doutrina e nem este povo. Você saiu do meio, né, daquele povo que você se encontrava que servia a Deus, daquela forma de doutrina. Você não quer mais, você abandonou, você abandonou. Então, abandonar, apostata quer dizer, é o abandono da fé, da crença, né, daquilo que você fazia, que você servia. Hoje eu não quero mais, você afasta, você é um apostata da fé, tá certo? Então, aqui não tem nada a ver com blasfêmia. Esse é o que se apostata da fé. Então, quando chega em Hebreus 6, para confirmar isso aqui, nós vamos ver. Então, diz assim, Hebreus 6, verso 1. Assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, né? Deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo, nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. De novo, vocês já aprenderam, vocês já sabem. Então nós não vamos colocar de novo, né? Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus, né? Não precisa tornar a dizer para você de novo, você já sabe, né? Vamos em frente e se Deus quiser, é isso que nós vamos fazer. Aí vem a pergunta, irmãos. A própria palavra pergunta: como é que as pessoas que abandonaram a fé, tá vendo? Podem se arrepender-se de novo? Faz a pergunta aqui, ó, ao ponto de interrogação. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender-se de novo? Isso estava acontecendo naquele tempo. Então, essa carta aos Hebreus, muitos irmãos não queriam mais andar pela doutrina. Parou, saiu do meio dos irmãos, abandonaram a Cristo, a sua doutrina e a irmandade. Então fez a pergunta: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem arrepender-se de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas, depois de conhecer tudo isso, de provar tudo isso, de saber de tudo isso, eles abandonaram a fé, negaram, desistiram e pararam e não aceitam mais, né? Essas pessoas, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, né?
É impossível levar essas pessoas a arrepender de novo. Por quê? Porque é o Espírito Santo é que dá o arrependimento, tá? Por isso que está escrito que bem-aventurado é o homem, não é verdade? Que Deus dá o arrependimento. O arrependimento vem de Deus. Agora, eles abandonaram a fé, né? Então é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, né? Aí vai explicar por que que é impossível. Aqui, ó. Pois elas, né, estão crucificando outra vez o Filho de Deus. Explica, a própria palavra explica por que que é impossível essa pessoa ter o arrependimento, se arrependerem, né? Pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando do Filho de Deus publicamente. Porque se nós estamos firmes na fé, irmãos, então nós damos um bom testemunho, o povo, através de nós, abraça a fé. Né? Mas se todos aqueles que viu nós ficar firme na fé, nós abandonar a fé e ficar junto com eles, né, nesse mundo de pecado, eles vão caçoar de nós, vão zombar de nós, né? E eles zombando de nós, eles estão levando Cristo ao vitupério, estão zombando do Filho de Deus, da, entendeu? Porque nós tínhamos sido lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, nosso Cristo está sendo zombado por nossa causa. Aí, então, aqui a palavra dá um exemplo. Deus abençoa a terra, fez um exemplo de uma lavoura, de uma terra. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Então essa terra recebe a bênção de Deus. Então essa terra comparada é que o crente ficou firme, não parou e não negou o Senhor. Essa é uma boa terra. Tá? Recebe a bênção de Deus. Agora o verso 8. Mas a terra que produz espinhos e pragas não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada, né? Porque é uma terra má, só produz espinhos e abrolho, o fim dela é ser queimada. E isso aqui que está falando que ser queimada é o crente que abandonou a fé, é amaldiçoada e queimada. Aí, verso 11: o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue, não pare nem volte para trás. Continuem com entusiasmo até o fim. É aquilo que Jesus falou: aquele que perseverar até no meio. Não, até o fim. Esse será salvo. Jesus mesmo disse: então, com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Né? Entendeu? Hebreus 10, 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Seguramos, retenhamos, inabalável, a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Olha aqui, irmão, verso 25 é a chave. Então, isso aqui, irmão, se dá o nome de apostasia, apostata da fé. Ó. Não abandone a nossa congregação, como já é costume de alguns. Muitos naquele tempo já abandonavam, irmão. Não queria mais saber. Parava, ia para o mundo mesmo e pronto. Então, não queria mais saber. Ele se apostatava da fé. Então, quer dizer, não abandonando a nossa congregação como é costume de alguém já, de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros. É o que nós admoestar é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Abrindo os olhos e sempre alertando. Cuidado, irmão, né? Isso é admoestar. Admoestando uns aos outros. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, que é o dia da vinda do Filho de Deus, né? Com o juízo, né? Por quê? Verso 26, irmão, como é bem claro. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque como sacrifício pelos pecados?
Cristo vai voltar a ser crucificado, morto por nós de novo, né? Não é verdade? Então, Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados. Por isso que esse é o perigo do apostata da fé, certo? Mas aqui já dá a sentença, né, para essas pessoas. Mais uma expectação terrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Porque a pessoa tornou um adversário. Porque quem é amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Ele parou, apostatou da fé e se tornou um adversário de Cristo, certo? Aí depois, às vezes alguém fala, mas na lei de Moisés era muito difícil servir a Deus. Não, a diferença é que naquele tempo Deus cobrava na hora. Hoje Deus deixou para o dia do juízo, no dia do julgamento. Às vezes a pessoa vai pintando, vai bordando, vai fazendo, e Deus não vai cobrando aqui agora, no momento presente, e ele acha que não tem problema nenhum. Mas é engano. O verso 29 diz assim, faz assim, ó, alerta nós, de quanto maior castigo cuidais vós, ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, do testamento com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito Santo da graça, porque tá vendo? Ultrajar ao Espírito Santo da graça, faz a pergunta. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança. Então a pessoa só vê Deus bonzinho, que perdoa, que tem misericórdia. Só que ninguém prega aqui que Deus vai tomar vingança do meio do seu povo. Aqueles que parou, voltou, não aceitou, não ficou firme, negou a fé. Aqui diz: conhecemos aquele que disse, é uma promessa de Deus: minha é a vingança e eu retribuirei. Retribuirei. E outra vez Deus disse: o Senhor, ele julgará o seu povo. Muitos falam que nós nem juízo nós não vai passar. Nós não somos julgados, nós já estamos julgados pela palavra. Não, isso é um engano. O Senhor julgará o seu povo. Então, horrenda coisa vai ser cair nas mãos do Deus vivo. Porque necessitais de perseverança para que depois de haver feito a vontade de Deus, há perseverança. Se nós ficar perseverante fazendo a vontade de Deus, aí sim alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, que é o Filho de Deus que vai vir nas nuvens de glória. Ele não tardará. Mas o meu justo, diz o Senhor, o meu servo viverá da fé, e se ele parar e recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não tem prazer nele. Nós, porém, irmãos, não somos daqueles que recuam, nem que param, nem que voltam para trás. Mas, né, não volta para trás, nem recua para perdição. Mas nós somos daqueles que creem e persevera para a conservação da nossa alma. Então, irmãos, é muito bem claro, certo? Então, esses, falamos o assunto do apostata da fé. Entendeu? Tem o que blasfemou, tá? Morreu na hora. Esse aqui apostatou da fé, certo? Apostatou da fé. Então, ele vai aguardar a expectação daquele dia do juízo, onde ele vai ser jogado num lago de fogo, certo? Isso aqui é os apostatas da fé, certo? Agora, nós vamos entrar na pergunta do irmão. Assunto pecado para a morte. É outra coisa. Aqui é outra coisa. Nós já falamos de dois. Blasfêmia contra o Espírito Santo, apostatar da fé. E agora nós vamos falar sobre o pecado para a morte, né? Então, o próprio Senhor Jesus, vamos começar com ele. O próprio Senhor Jesus disse assim: se um irmão pecar, né, vá e fale com ele em particular para que possa ficar frente a frente com o seu pecado. Se ele te ouvir e confessar, tá vendo? Se ele se arrepender, né? Você ganhou de volta seu irmão. Mas se não ouvir, leve então ainda dois, né? Leva ainda um ou dois com você e vá a ele novamente, provando
tudo quanto você disse, por meio dessas testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvi-los, tá vendo? Ele não tem arrependimento, ele não aceita a verdade. Então isso é que é o pecado para a morte, aquele que não se humilha, né? Ele vive na prática do pecado, mas ele não se humilha, ele vive por prazer, ele não confessa o pecado, ele não abandona, ele não quer. Então diz assim, se ainda ele se recusar a ouvi-los porque já foi três, então leve o caso à igreja, e se ele também recusar a ouvir a igreja, que é o ministério, aí então o próprio Jesus disse, ó, trate-o, né, como um pagão. Trate-o como um pagão, como um gentil e publicano. Então aqui ele é cortado. O próprio Senhor Jesus ensinou isso, certo? Isso é o Senhor Jesus que é cheio de misericórdia. E ele ensinou isso aqui. Quando João, João 1, capítulo 5, verso 16, quando João diz assim: se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, João está pregando o que Jesus ensinou lá, né? Deve orar a Deus e ele dará vida a essa pessoa, né? Então nós precisamos entender qual é esse pecado que não é para a morte, né? Qual é esse pecado que não é para a morte? Verdade? É aquele pecado que é confessado, né? Ele é confessado. Você errou, você confessa, ele não é para a morte. Mas aquele pecado que você vive na prática do pecado, você não se arrepende daquele pecado, a Bíblia diz que o pecado consumado, então o pecado gera a morte, né? Então, o pecado para a morte, por quê? Porque vai ser jogado no lago de fogo naquele dia, que vai sofrer o dano da segunda morte. Pecado para a morte, morte eterna. Olha, então por isso que o Senhor Jesus falou, vai e fala com ele. Ouviu você? Ganhasse a teu irmão. Não, não ouviu, leva mais dois. Também não ouviu? Não, leva a igreja. Também não ouviu? Porque ele não se arrepende. Ele não se arrepende, ele não se humilha. Ele não se humilha. Então o que, que acontece? Esse aí é o pecado para a morte. Ele não se arrepende, então naquele dia ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Certo? Tá? Então, aí diz aqui, ó, se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, né? Que não traz a morte, que é esse pecado cotidiano. Por exemplo, o justo nós pecamos, todos nós pecamos. Por palavra, por pensamento, todos nós erramos. Nós somos pecadores. Nós somos servos de Deus, mas nós somos pecadores. O próprio João diz que aquele dizer que não peca, ele já é mentiroso, ele peca. Então, a única coisa é que nós erramos e consertamos. Não deixa pôr o sol sobre a nossa ira. Se erramos com o nosso irmão, nós consertamos, pedimos perdão, nós vamos errando, consertando, chorando, pedindo misericórdia, porque aí nós não vivemos na prática do pecado. Nós erramos, mas nós vamos a Deus e confessamos e abandonamos o nosso pecado. É diferente. O outro não. Ele erra e ele não confessa e ele não abandona, e ele não deixa. Então esse é o pecado para a morte. Os irmãos estão entendendo? Então aí João disse, aí Deus, né, ele dará vida a essa pessoa, né, que não pecaram para a morte. Quer dizer, essa pessoa que se arrependeu, né, e ele abandona, Deus dará vida. Mas se ele continuar na prática do pecado, nem adianta orar. Nem adianta orar. Nem adianta. Não é verdade? Ele não abandona o seu pecado. Então a oração não tem efeito, porque não adianta você orar. Você ora, ora, mas ele continua na prática do pecado. Então esse é o pecado para a morte. Certo, meu irmão? Respondendo a sua pergunta.
Isso no caso de pecados que não trazem a morte, mas se há pecado que traz a morte, então digo a vocês que vocês orem a respeito desse pecado, né? Mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Então, que jeito que traz a morte? A pessoa está levando uma vida promíscua, ele não se arrepende, ele não quer arrepender, não se humilha, ele não aceita, já foi um irmão, já foi outro, já foi ministério, já foi igreja, ele não quer, ele não quer. Então, por isso eu digo que nem ore, não adianta nem orar mais. Certo, meu? Essa é a minha resposta aí para os irmãos do grupo, tá certo? Que vamos discernir bem. Pecado de blasfêmia é um, certo? Pecado do apostata da fé é outro. Aí ele saiu fora da igreja, não quer saber de irmã, não quer saber de ninguém mais. Ele não aceita mais nada, ele é um apostata da fé. É outro, aí esse é outro. Tá? E o pecado para a morte é o irmão que está na igreja, ele continua alimentando do pecado, ele não abandona o pecado. Então, para isso, eu digo que vocês nem adianta lá orar. Vocês oram, mas ele continua na prática do pecado. Está compreendido, meus irmãos? Então, são três partes aqui. Não podemos misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? Paz de Deus, Deus abençoe todos os irmãos do grupo.